Querido irmão, querida irmã, neste domingo 4 de junho celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Que a graça de Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse santo dia. No Evangelho deste domingo, somos apresentados a um breve, porém poderoso resumo da ação redentora de Cristo. É o próprio Jesus quem afirma que Deus tanto nos amou que não guardou seu Filho único, mas o enviou a este mundo para se sacrificar por nós e nos entregar o caminho de salvação. Caminho que é o próprio Jesus, pois é crendo nele e o seguindo que alcançaremos o Criador. É com Cristo sendo o centro de nossas vidas que recebemos o Espírito Santo, que nos foi prometido, e enfim criamos o relacionamento com o Pai Celeste. Relacionamento esse que tanto desejamos ter com Ele e muito mais Ele deseja ter conosco. Se você deseja buscar o Deus uno e trino, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando o amor, que é Deus, a um coração solitário. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem não crê, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a igreja nessa festa da Santíssima Trindade pega o nosso rosto, às vezes tão voltado para a agitação desse mundo, ela pega com as suas mãos de mãe o nosso rosto e direciona o nosso rosto para o céu, para Deus, para que nessa festa a gente possa contemplar com a nossa fé, com o nosso coração, como é o nosso Deus. Há um só Deus que fez todas as coisas na terra e no céu. Um só Deus que é a origem de tudo. Um só Deus que é o alvo, a direção de tudo. Mas esse Deus, Ele quis mostrar para a gente como Ele é, como é a sua vida, como é o seu coração. Então, Ele desceu da sua glória e veio ao encontro da gente, e veio caminhar com a gente nessa terra, que tem caminhos às vezes tão árduos, tão difíceis. Ele veio para estar com a gente, para que nesse caminho, às vezes tão sofrido, a gente vá descobrindo, conhecendo e se encantando cada vez mais com Ele. Nosso Deus veio ao nosso encontro e nós descobrimos, porque Ele assim mostrou, que Ele é Pai e Filho e Espírito Santo. Um só Deus, porque o que Deus é não pode se dividir em 2 ou 3 ou 4 deuses. Um só Deus é sem igual. Um só Deus não tem rivais. Um só Deus enche todas as coisas com a sua glória, mas sem se repartir, sem se dividir ou se multiplicar. Ele é Pai e Filho
e Espírito Santo. Mas a gente não entende com o coração como Deus é, tentando fazer uma equação de matemática. Muita gente imagina, eu vou entender Deus, então eu vou ler algum livro e alguém talvez me explique que história é essa. Um só Deus, mas são 3 pessoas em Deus, e não se divide Deus, mas ao mesmo tempo tudo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é fazendo conta que você vai entender isso. Não é um problema de matemática, não é um problema de teorias ou ideias. Algumas pessoas às vezes chegam assim muito: padre, é porque eu já li coisas de diversas religiões e eu sei, e quando a conversa começa desse jeito, lá dentro de mim eu já penso, isso não vai dar em nada. Porque não é uma questão de qual a teoria mais interessante, qual a ideia mais aguçada que alguém poderia ter. O segredo é que Ele veio até a gente, e a gente só descobre quem Ele é, como Ele é, quando a gente caminha com Ele, quando a gente vive com Ele, quando a gente deixa Ele entrar na nossa vida. E Ele entra na nossa vida, mostra quem é e nos envolve com o seu amor por todos os lados, sendo Pai e Filho e Espírito Santo. Para que a gente entenda isso não como uma matemática, porque a matemática não dá conta de explicar tudo, menos ainda Deus. Para que a gente entenda isso não como uma ideia ou como uma teoria, porque os homens poderiam construir infinitas teorias sobre Deus, mas a gente só o conhece e o descobre quando Ele se mostra. Para que a gente entenda isso com o coração, entendendo como Ele é, as leituras da Sagrada Escritura hoje dão umas dicas boas para a gente. Queria dividir com você, acho que umas 2 coisas, ou quem sabe 3, que me chamaram a atenção hoje nas leituras. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, pelo menos para mim, ele é meu velho conhecido, desde que eu era garoto, porque eu aprendi de cor, como a gente tem que aprender algumas coisas da Bíblia, né? De cor, algumas. Você não aprendeu o seu CPF de cor? Então, a gente tem que aprender umas coisas da Bíblia de cor, para levar com a gente, dentro da gente. João capítulo 3, versículo 16, é uma dessas coisas que a gente aprende de cor. Ontem na missa das crianças, eu perguntei para elas: vocês já pegaram uma Bíblia? Já viram uma? Já? Vocês têm Bíblia? Tem. A Bíblia é pequenininha, é um livro fininho, né? Não, é grandão assim, ó que exagero, né? É grandão assim. Falei, pois é, então, esse livro grandão, ele tem um resumo. E para você entender toda a história desse livro, e para você ler esse livro e entender o que ele está dizendo para você, você precisa conhecer esse resumo. Ele é um resumo muito bom. Ele faz a gente entender tudo o que está ali. E o resumo da Bíblia é Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. De tal modo, Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Quando eu aprendi com uma outra tradução, e aí eu aprendi e nunca mais esqueci, porque na tradução que eu aprendi, está escrito assim: de tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que não pereça todo aquele que nele crer, mas tenha vida eterna. E quando eu era garoto, o que é pereça? Perecer é estragar, não é assim? O que é um alimento não perecível? É um alimento que não estraga fácil. Pois é, então, todo aquele que crê no Filho unigênito, Jesus, não estraga, não azeda, não amarga, mas tem vida. Irmãos,
a gente não entende a Sagrada Escritura. Aliás, a gente não entende a vida se a gente não descobre que tudo está escondido aí. Existe um Pai no céu, é um Deus que tem coração de Pai, e esse Pai que fez todas as coisas com um coração de Pai, portanto ele transbordou amor. É assim o coração de um pai. Ele um dia nos viu, e ele nos viu cansados, machucados, perdidos, e então São João diz, ele nos deu, como quem dá um presente, o que de melhor um pai pode dar. O que um pai tem de melhor é o seu filho. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para qualquer pai ou mãe aqui na igreja, qual é a melhor coisa que tem na sua casa? Você não me diria, é a televisão nova que a gente comprou. Não, é meu filho. Pois é, o Pai Celestial, que é Pai desde sempre, tem um filho desde sempre. Esse filho não está distante dele, é semelhante a ele em tudo. Esse filho é o amado, é o amor do seu coração, desde sempre com ele, Deus com ele. E um dia o Pai nos deu esse filho de presente, e o Filho eterno de Deus se tornou meu irmão e seu irmão. Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, Deus vivendo na terra, visível como homem. O Filho, a paixão do coração do Pai, veio até a gente, e Ele veio para nos ensinar, Ele veio para nos curar, Ele veio para nos perdoar, Ele veio para nos trazer de volta para mais perto do seu Pai, que Ele ensinou a gente a chamar de nosso Pai. O Filho eterno de Deus veio para que eu e você pudéssemos entrar numa família. A gente vive num tempo em que as famílias estão tão machucadas e está tudo tão confuso, e há crianças que talvez, às vezes, nem entendem muito bem onde é a casa delas, porque uma parte da semana é num lugar, outra parte é em outra, e talvez haja muitas crianças que ficam com um espacinho vazio aqui, porque esse pai que a gente precisa tanto para apoiar a gente, para ensinar a gente a andar de bicicleta, para levar a gente no carro, de repente não está perto. Como a gente precisava descobrir, e como a gente precisava contar para as pessoas, que mesmo quando a nossa família humana não caminha muito bem, mesmo quando as pessoas não dão conta de ser tudo aquilo que a gente esperava delas, a gente tem um Pai no céu, um Pai que não é ausente, um Pai que não foi embora e não vai embora nunca. Como seria bom se a gente pudesse lembrar e contar para as pessoas que a gente tem um irmão mais velho, Jesus, nosso Senhor e nosso irmão. Não sei se você é irmão mais velho, tem irmão mais velho ou não teve essa experiência, né? Mas ter irmão é bom, né? Ter um irmão é bom. Ter um irmão para contar para a gente como as coisas são, ter um irmão para ensinar coisas para a gente é bom, pois Jesus veio para trazer você para essa família. E quando Jesus voltou para junto do Pai, o seu Pai e nosso Pai, do céu, Jesus derramou em nós, para viver em nós, o Espírito Santo, que é Deus com o Pai e o Filho. O Espírito Santo, que é Deus agora vivendo na terra, no coração daqueles que creem nele. E o Espírito Santo de Deus que vive dentro da gente, diz aqui dentro, o tempo inteiro, você é filho de Deus, você tem um irmão que também é seu Senhor, Jesus Cristo, você tem um Pai no céu,
Você tem um Senhor, Ele tem a sua vida nas mãos dEle, Ele não perdeu o controle, e todo o tempo o Espírito Santo lembra isso para a gente. E o Espírito Santo, que é Deus vivo e é Deus imortal, vivendo na sua alma, Ele é a certeza de que por tudo que você tem vivido e construído junto com Ele, você também agora tem uma vida que é para sempre. Aquele que crê no Filho de Deus tem vida eterna. O Espírito Santo é Deus vivendo, habitando em você. Você está escrevendo uma história com Ele, você está construindo uma vida com Ele, e o que você está vivendo com Ele, nem a morte mata. E se é verdade que tem algumas coisas em nós que com o tempo vão se gastando e se perdendo, e a gente sabe que tem, né? Você ainda não está passando por isso, mas eu que já passei dos 40, rapaz, como é triste você descobrir que você não enxerga mais nada de perto. E eu tenho uma Bíblia que tem uma letra desse tamanho. Eu ontem tentei ler e não conseguia por nada, só tive que pegar o óculos de perto. Aí o óculos de perto você bota, você tira, você bota, você senta em cima dele e quebra, né? Pois existe alguma coisa na gente que vai se gastando e se perdendo com o tempo, e a gente precisa levar isso numa boa, combinado? Faz parte do pacote, ganhamos em sabedoria, pronto. Mas existe algo em nós que não gasta, que não se perde, que de dia para dia se renova. É a vida que a gente tem com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e isso é lindo. E às vezes é justo na fragilidade da gente que a gente vai descobrindo como Ele é forte. Esse é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que cerca a gente de amor, do começo ao fim, e em todo o caminho que a gente está traçando sobre essa terra. Irmãos, descobre Deus, conhece Deus, quem vive com Ele. Coisas a gente pode conhecer sem conviver com elas. Eu estudo coisas que eu nunca vi. Você pode estudar uma língua de um país onde você nunca esteve. Você pode conhecer detalhes sobre uma construção que você nunca visitou. Você pode, sei lá, descrever coisas que já passaram, já aconteceram há 100, 200 anos atrás, e você pode contar como elas foram, mas alguém real, você só conhece vivendo junto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, único Deus vivo e origem de todas as coisas, e futuro e destino da nossa caminhada, a gente só conhece vivendo com eles. Essa história que João 3,16 conta, é a nossa história, e quanto mais a gente a conhece, e quanto mais a gente se encanta com ela, e quanto mais a gente lembra dela, mais a gente se sente grato, e mais a gente percebe como de mil maneiras, ainda agora, o Senhor nos cerca com o seu amor, e a gente vai descobrindo um pouquinho mais dele a cada dia. Você quer conhecer a Deus? Conheça essa história que é a sua. Busque a Escritura, a palavra de Deus, não como um livro de teorias religiosas, porque não há teorias ali. Há uma vida com Deus, há o coração de Deus aberto para a gente. Tenha fome e sede da palavra de Deus, se alimente dela, lembrando, toda a Sagrada Escritura conta essa história, a história do amor do Pai, que desceu em Jesus, e que agora permanece nessa terra, vivendo em nós pelo Espírito Santo. Essa história é a sua história. Sabe, não é legal quando a gente não tem a chance de conhecer a história da gente, e chega um momento na vida em que a gente pergunta, né? Às vezes pergunta para os pais: escuta, como é que era minha avó, meu avô, meu bisavô, sei lá como. A gente que procura conhecer,
Você precisa conhecer a sua história, a história que Deus quer que você escreva com Ele, que já está sendo escrita por Ele e com Ele, mas conheça mais. Você vai se encantar com o Deus que você ama e que você serve, e essa história, não esqueça, é sua. João 3,16 é o pedacinho que a gente guarda de cor. Semana que vem, inclusive, vou ver se o ômega 3 está funcionando e vou perguntar para vocês, para ver se vocês guardaram, né? Mas olha, João 3,17 lembra para a gente que a história é nossa. Tem um detalhe nesse trechinho, se repete muitas vezes a palavra mundo. Jesus, o Filho unigênito, não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. De tal modo Deus amou o mundo. Essa palavrinha mundo, ela é uma palavrinha legal, porque na cabeça da gente, mundo é todo mundo, não fica ninguém de fora. E quando sua mãe queria mostrar para você o quanto você era especial, ela dizia que você não é todo mundo, né? Mas é assim, viu? Então, a palavra mundo quer dizer, olha, Deus amou e não ficou ninguém de fora. Mas o problema é que às vezes aqui a gente até reconhece, eu sei, a Bíblia diz que Deus ama, Deus é amor, mas dizem que o caminho mais comprido que existe é o caminho que leva daqui para cá. E aqui não é uma questão de saber que existe um amor de Deus. Aqui o segredo é confiar que esse amor também é pela gente. E pode ser que alguém se sinta fora desse todo mundo, mas não pode. Irmãos, o Senhor não espera que a gente entenda o amor dEle, que a gente entenda todos os caminhos que o amor dEle tem para se manifestar na nossa vida. O Senhor não espera que a gente entenda tudo o tempo inteiro, mas Ele espera que a gente confie no amor dEle o tempo inteiro. O Pai de Jesus e nosso Pai, Ele ama como Pai, e Ele quer ser amado como um Pai. E todo bom pai sabe que nem sempre o filho vai entender as suas razões, mas o que todo pai espera é que o filho confie no amor dele. Mamãe também, né? Quantas vezes o pai e a mãe dizem para o filho, não pode, e o filho não entende. E sabe, você pode até tentar dar todos os porquês, mas chega uma hora que não rola, é não, e o filho sai daquele jeito, batendo a porta, às vezes com raiva, e o pai e a mãe ficam com o coração apertado, porque tem momentos em que não dá para explicar tudo. A única coisa que eles esperam é que o filho confie, que até aquele não tem amor. O que o Pai Celestial quer não é que a gente entenda tudo, é que a gente confie no amor dele. Deus amou tanto você, que deu para você Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Eu espero que você já o tenha recebido na sua vida, porque ainda que todo mundo abrisse os braços para acolher Jesus, se você não abre os seus braços, essa história não termina do jeito que Deus sonhou. Ele enviou para você o seu Filho unigênito, para que crendo, confiando em Jesus, você não estrague, a vida não torne você amargo, azedo, mas você tenha vida eterna, pelo Espírito Santo que vive em você. Jesus não veio para condenar você. Se ele tivesse vindo para isso, era só mais um, né? A gente condena tanto uns aos outros, né? Se Jesus tivesse vindo para dizer, tem jeito não, Jesus, entra na fila, você é só mais um, porque eu conheço várias pessoas que vivem dizendo, não tem jeito não. Mas ele não veio para condenar a gente, ele veio para salvar. Irmãos, como o nosso mundo precisa descobrir que tem alguém que ainda pode salvá-lo,
e que esse alguém se chama Jesus Cristo, alguém que pode salvar as nossas almas, as nossas casas, a nossa terra, alguém que pode fazer as coisas valerem a pena, quando tudo está difícil demais. Essa história é a sua história, você precisa lembrar dela, e fazer parte dela, viu? Entre na sua história, agarre essa história. Segunda coisa que me chamou a atenção hoje, a gente conhece a Deus convivendo com Ele, vivendo o caminho da gente com Ele. Isso quer dizer que à medida que a gente caminha com o Senhor, Ele vai mudando a gente, e à medida que a gente vai mudando e se tornando mais parecido com Ele, a gente vai entendendo como Ele é, quem Ele é. A segunda leitura que a gente ouviu hoje é um trechinho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e é um trechinho curtinho, porque nesse trechinho São Paulo diz uma coisa que no começo da missa a gente repete várias vezes: a graça e a paz de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo. São Paulo está falando para a gente da Santíssima Trindade, mas ele começa dizendo assim: irmãos, aperfeiçoem o coração de vocês, vivam em concórdia, tenham paz, e o Deus da paz e de bondade viverá com vocês, e vocês vão conhecê-lo. O que eu entendo é que São Paulo está dizendo assim para a gente: você quer conhecer a Deus? Não procure um livro de religião, você deve conhecer a sua história, a sua fé, a sua religião, mas não entender isso como mais uma teoria no meio de outras. Não é legal isso. Os homens dizem muita coisa, nos interessa o que o Senhor disse para a gente. Você quer conhecer a Deus? Caminhe com Ele, viva com Ele, e sabe o que Ele vai fazer? À medida que você vive com Ele, você vai pegar o jeitão dele, e à medida que você pegar o jeito dele, você vai entendê-lo. Por isso São Paulo diz: vivei na concórdia, cultivem a paz entre vocês, aprimorem o coração de vocês, e aos pouquinhos vocês vão entender um pouco melhor quem é o nosso Deus. Todo mundo aqui pode dizer para mim, sem medo de errar, e eu digo sem medo de errar, que quando a gente convive com alguém, a convivência com essa pessoa, se for uma convivência próxima, muda a gente. Então imagine você que casou há 20 e poucos anos atrás, 30 e poucos anos atrás, você, dentre tantos ou tantas, escolheu, elegeu essa pessoa com quem você casou. Essa pessoa foi a eleição do seu coração para a sua vida. Eu tenho certeza que tem gente que pensa assim: nossa, padre, falando assim dá até tristeza. Bom, mas foi a eleição do seu coração para a sua vida. E bom, eu garanto para você que a sua convivência com essa pessoa mudou e está mudando você. Eu não sei como é que vocês decidiram viver a vida, né? Tem gente que decidiu viver legal, e aí a convivência de vocês está mudando vocês para melhor. Um aprende com o outro, um pega o jeito do outro. Também se escolheram viver as turras, né? Estão se azucrinando a vida inteira, né? Mas que estão mudando um ao outro, estão. Quando a gente convive com alguém, o jeito dessa pessoa de alguma maneira mexe com a gente, muda a gente, e muitas vezes a gente pega o jeito dessa pessoa. Se é assim entre a gente, você imagina com Deus. Quando você convive com Ele, você pega o jeito dele. E se Deus é Pai, você vai aprender a ter amor de pai. Mesmo que você seja mulher, ou mesmo que você seja jovem, ou mesmo que você não tenha filhos, porque conviver com o Pai te amadurece, e você aprende a cuidar, você aprende a se sentir responsável por outros. Bom, mas se você convive com o Filho, Jesus Cristo Salvador,
você descobre que mesmo sendo pai para alguém, mesmo sendo cuidadoso com alguém, mesmo tendo que ser responsável por alguém, se você convive com Jesus, você sabe que você nunca deixou de ser filho. E aí você aprende a confiar, você aprende a se sentir amado. E quando a gente aprende a se sentir amado, de algum jeito a gente aprende a amar os outros também. E se você convive com o Espírito Santo, você aprende a consolar as pessoas, levar conforto para elas, porque é isso que Ele faz com a gente. Quando você convive com o Senhor, Ele vai mudando você, Ele vai tornando você e a mim pessoas de paz, porque o nosso Deus é o Deus da paz. Pessoas que onde chegam, não levam um pouco mais de atrito e confusão, levam entendimento. Pessoas de concórdia. Concórdia, ô palavra bonita, duas palavras bonitas da língua portuguesa: concórdia e alecrim. Não tem nada a ver com nada, mas eu acho as duas palavras muito bonitas. Concórdia significa corações batendo junto. Quando você convive com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, você aprende a ter concórdia e a ser um com as pessoas com quem você convive, ter concórdia com elas, bater o seu coração junto com o delas. E à medida que a gente vai se tornando um pouquinho mais parecido com o Senhor, porque vai sendo moldado por Ele, a gente vai conhecendo Ele um pouco mais. Terceira e última coisa, para não te cansar além da conta: o salmo que a gente rezou hoje não é um salmo, você viu que é um trechinho do livro do profeta Daniel. E repetimos a voz de louvor, honra e glória eternamente, seja bendito Senhor Deus. Se você quer conhecer a Deus, não seja um curioso, seja um adorador. Deus não se revela, Deus não mostra o coração dele para curiosos. Os curiosos nem o enxergam, pode cair um piano na cabeça deles, eles não enxergam. Deus abre o coração dele para pessoas que têm coração que adora, pessoas que se encantam com ele, pessoas gratas a ele, pessoas que conseguem dizer a ele: Senhor, na minha vida hoje a Ti toda a honra, toda a glória, mas eu estou todo esfarrapado, a vida me surrou, mas toda a honra e toda a glória, porque o meu Deus está cuidando de mim, e quando eu me sinto fraco, Ele é forte na minha vida. Obrigado, Senhor, o Senhor não vai embora, o Senhor está comigo sempre. Quando você aprende a ter um coração grato, um coração que adora, você começa a conhecer mais a Deus. Hoje, festa da Santíssima Trindade, a igreja não espera que a gente saia daqui com uma aula de teologia. A gente poderia tentar fazer isso, ia ser um desastre, porque para fazer isso em meia hora, sei lá o que vocês iam sair falando daqui, né? Mas a igreja não espera que a gente faça uma aula de teologia e você descubra que, para explicar um pouquinho do mistério da Santíssima Trindade, a igreja estudou filosofia e descobriu que alguns conceitos são bons para falar da Santíssima Trindade. O conceito de substância, que quando a gente reza o credão vai aparecer daqui a pouquinho. O conceito de natureza, o conceito de pessoa, tudo isso é legal, você pode estudar, mas ainda assim nada disso substitui o que você conhece de Deus quando você o adora. Por isso, celebrando a Santíssima Trindade, a igreja não trouxe aqui a gente para ter uma aula, mas para celebrar a Santa Missa, porque quando a gente celebra, a gente adora, quando a gente celebra, a gente canta, quando a gente celebra, a gente glorifica, e você tem muito mais chance de conhecer a Deus quando você canta e glorifica e exalta Ele, do que quando você tenta entender um conceito legal para falar dele. Essa semana, se você tem desejo de conhecer mais a Deus, louva ao Senhor. Eu sei que você reza, mas coloca o tempero na sua oração. O tempero tem que ser muita gratidão, muita adoração.
Ah, padre, mas eu não sei dizer umas palavras bonitas, porque eu já vi um pessoal rezando na igreja, e eles usam até uns verbos que eu não sei. Todo mundo na igreja, quando vai falar com Deus, usa voz, e eu não sei nem falar com tu, muito mais com voz, né? E aí erram tudo. Já viu isso? Ó Senhor, vós estáis. Imagina uma pessoa que não precisa, né? Não precisa, pode chamar de você, né? Ele entende. Ah, mas eu não sei orações difíceis. Eu tenho uma que eu tenho certeza que você conhece. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. E quando essa oração sai, no meio de uma dor, no meio de uma solidão, no meio de uma depressão, as palavras ganham um colorido lindo aos olhos de Deus, o colorido da sua confiança. Tem mais uma oração que você pode dizer durante a semana. Na missa é só o padre que diz, mas você pode dizer no seu coração durante a semana: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. E aí você está saindo de um momento em que você foi fazer um exame de saúde e está apreensivo, e ao invés de sair angustiado e pensando, meu Deus, será por Cristo, com Cristo e em Cristo, essa preocupação que eu tenho, essa dificuldade que eu estou vivendo, Senhor, eu te entrego, meu Pai, é para a tua glória, eu sei que o Senhor é real na minha vida. E aí de repente o louvor da gente faz brilhar até a nossa dor, até a nossa cruz. Não cubra as suas cruzes com maledicência, com revolta, com palavras de incredulidade. Quando a vida te der uma cruz, cubra a sua cruz com adoração, louvor, entrega. E eu garanto que você vai conhecer a Deus muito de perto, o coração dele vai se abrir para você, e você vai descobrir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus fiel, que nos cobre, que nos cerca, que nos leva pelas mãos, com um amor inesgotável, um amor que é vencedor na vida da gente.